Hoje é dia 11 de julho e estamos aqui mais uma vez reunidos para celebrar um encontro do curso de amor. Essa é a série Vivendo um Curso de Amor. Estamos já no 15º episódio e hoje nós vamos abordar o capítulo 8, a separação do corpo. Eu vou começar lendo um trechinho que vai nos dar essa orientação. Então, eu vou ler aqui algo que está no parágrafo 15. Então, é o 8.15. Pensa agora no teu corpo como a superfície de tua existência e contempla-o. Distancia-te um pouco dele, pois não é teu lar. O coração de que falamos não habita nele, assim como tu também não. E agora eu vou saltar um pouquinho para ir no próximo parágrafo 16. Daremos mais um passo, pois muitos de vós ainda pensais que é o que está dentro do corpo que é real, teu cérebro e teu coração, teus pensamentos e tuas emoções. Encerro a leitura aqui. Olha, a profundidade disso e a significância, o impacto prático disso passa desapercebido com essa leitura. Porque quando a gente lê, tudo bem, até fica aquela ideia de que você não é o corpo, você não habita nele. Aí fala depois que você tampouco é o seu cérebro, o seu coração físico. E aí vai mais a fundo, chega a dizer que você não é os seus pensamentos, nem as suas emoções. E aí ele nos convida nesse capítulo a dar um passo para trás. Como que isso é na prática? Esse capítulo está nos dizendo a separação do corpo, quer dizer, nós temos que nos darmos conta de que quem realmente somos, isso que chamamos de nosso verdadeiro ser, obviamente não é o corpo. Mas a coisa vai muito mais fundo quando esse capítulo, lá no parágrafo 16 que eu acabei de ler, diz que você também não é os seus pensamentos, nem tampouco tuas emoções. E aí que é o pulo do gato, porque quantas vezes a gente se identifica com os nossos pensamentos? Quantas vezes a gente se pega identificado com uma emoção, com uma raiva, com um pensamento? A gente, naquele momento de ausência de presença de ser, você se torna um pensamento. Você abdica a presença de ser para se tornar algo que é temporário. Um pensamento que vem e vai, sentimentos e emoções que vêm e também passam. Mas isso que somos não pode ser algo passageiro. O que nós somos, o nosso ser, é algo eterno. Tanto é que nós sempre existimos. E não importa qual tipo de pensamentos nós tenhamos, quais emoções estamos sentindo, nós somos sempre o mesmo. O nosso ser poderia ser comparado à televisão, sabe? Um aparelho de televisão. Ou seja, um aparelho de televisão, o hardware, né? A parte, digamos assim, que não muda na televisão. E ele é o que é, 24 horas por dia. Seja a televisão esteja desligada ou ligada, a televisão ela simplesmente é. Aí você ligou a televisão. Agora está passando um filme de comédia. Em outro momento está passando notícia. Depois é o futebol. Depois é alguma tragédia que está sendo anunciada. Em outros momentos, uma cena de amor, de beleza. Em outros momentos, um documentário belíssimo sobre a natureza. Mas em todos os momentos, a televisão continua sendo o que ela é. Ela não é afetada por nada que esteja passando ali em sua tela. A sua tela é fluida, ela é plasma, ela muda de cor, ela exibe diferentes imagens. Assim é o nosso mundo psicológico. A nossa mente-coração, o nosso mundo psíquico, é como se fosse a tela de uma televisão. Ali vão aparecer pensamentos agradáveis, desagradáveis, sentimentos bonitos, de amor, de alegria,
generosidade, em outros momentos, outros tipos de sentimentos, variados tipos de emoções, da mesma forma que acontece com uma televisão, dependendo do conteúdo que estiver sendo exibido. Agora, pensa bem, a televisão, como dizia a primeira fase lá do curso em Milagres, né? Nada que é real pode ser ameaçado. A televisão em si, ela não é ameaçada, ela não é afetada, ela não é danificada pelo fato de que esteja momentaneamente sendo exibido um filme, digamos aí, de crime, um filme de ódio, de traição, de vingança. Tampouco a televisão vai ficar melhor do que ela é só porque está passando um filme de amor, de beleza, de natureza, de expressões aí de compaixão, de generosidade. A televisão continua sendo o que ela é. É isso que esse capítulo 8 está dizendo. Nós somos, como se fosse, né, essa televisão. Nós somos. Eu sou. Então, existe uma consciência que está um passo atrás dessa mente, das emoções, e, digamos assim, dois passos atrás do corpo físico. Isso começa a ser um hábito, uma prática que se torna tão natural que a qualquer momento, e eu sinto isso eu estou dizendo por experiência própria, quando eu me dou conta de que, a nível de corpo físico, o corpo tem alguma dor ou alguma sensação, digamos assim, mais desagradável, tipo de frio intenso, calor intenso, ou pimenta, se come uma pimenta muito forte, né? Isso está no corpo. Você tem os cinco sentidos, a visão, a audição, olfato, tato e paladar. Aí que está, no momento que você começa a perceber que você está se identificando com o corpo, você dá esse passo atrás e você, como se relaxasse dentro de você e você continua sim percebendo, digamos assim, a ardência de uma pimenta, mas você já não se identifica com ela. Você consegue estar consciente, presente, observando uma sensação de ardência, ou de calor, ou de frio, ou seja o que for. Basta isso. O mero fato da gente não se identificar com aquilo já nos proporciona um alívio imediato. E muito mais do que isso, começa a haver esse processo de mudança ou transmutação daquela experiência sensorial. Agora, a nível mais interno, quando eu me dou conta de que há pensamentos ou emoções aflitivas, pensamentos conturbados, imediatamente por prática, eu me relaxo dentro de mim. Às vezes eu até fecho os olhos, né? Dependendo do local. Mas se você reconecta, você se reconecta ou você acessa uma consciência dentro de você que começa a observar serenamente os pensamentos, os sentimentos, as emoções, seja o que estiver acontecendo ali naquela tela da TV. Você permite, você aceita que os pensamentos continuem sendo o que são, que as emoções aflitivas continuem sendo o que elas são, sem nenhuma tentativa de rejeitá-las ou de excluí-las, né, da sua mente. Você simplesmente se torna presente de que há pensamentos desse tipo, há sentimentos assim. E essa mera observação, essa presença de ser diante dos pensamentos e sentimentos produzem uma transmutação natural desses elementos psíquicos. E é aí que vem a alquimia dos sentimentos, tema que foi abordado também recentemente num encontro maravilhoso que tivemos em São José dos Campos, com a Yara, antes de irmos ao Piauí. Então, essa é a separação do corpo e também é a separação da mente, dando esse passo atrás em direção a essa presença contínua, inabalável, inviolável, imaculada, presença de ser, que a tudo transforma como um alquimista, né? Esse é o nosso mago interior, nosso alquimista interior. Tudo que ele toca, todos os pensamentos, sentimentos, percepções sensoriais, sensações, memórias, vai sendo transmutado e o amor retorna ao amor. O chumbo se torna ouro. O que era aflitivo se torna até mesmo uma mensagem poderosa
que nos empodera em vez de nos enfraquecer. A dor se transmuta em amor. A raiva retorna ao perdão, à compreensão, à compaixão, à paciência. Nós fomos dotados por Deus desse poder interior da consciência alquímica, alquimista, até diria, né? Bom, essa vai ser a minha partida de hoje. Vou chamar a Budi aqui para compartilhar. Uhum. Olá, queridos e queridas. É muito feliz, alguns já encontramos e já tem com saudade com vocês. E você falando, várias partes desse capítulo me chamou e tocou. Uma dessas é esse encontro santo, não é? E um curso em milagres. A gente encontra o ser dentro de nós, nossa verdadeira identidade. E outra parte é muito interessante para mim, é um pensamento de separação, um pensamento de união, com tudo e todas. Essa parte é uma experiência muito interessante quando a gente nós encontramos em presencial. Essa união é muito real e sentido entre todos os participantes. Agradecemos muito a Adriane, o grupo, a gente vendo esse encontro presencial é muito poderosa, muito amorosa, é muito harmoniosa. E cada pessoa trouxe essa presença de ser, e essa presença é compartilhada com todos. Então, um ambiente, um lugar transformado, uma união e muitos relacionamentos. E a gente estava em um lugar maravilhoso, dentro da natureza. E aí, a Adelane conduz um prático de observância, não é? Através de natureza. E cada grupozinho unido, só esse sentimento nos guia, esse ser interior. Então, a Derlane colocou uma frase, cada grupo, temos mais de 5, 7 grupos, não é? É. E aí, sentindo e chamado quem tem essa afinidade. Então, é tudo grupo unido. Às vezes, a gente encontrou primeira vez pessoas, mas essa atividade em grupo, nós sentimos uma conectado com uns e outros. E também parte de coletivo, e esse em- encontra uma joia, a gente buscou uma treasure hunting, né? Joia, Tesouro. tesouro. E aí a gente descobriu esse tesouro a cada um de nós, dentro de nós. Então, compartilhando essa troca também ficou muito rico, compartilhando esse grupo, experiência conjunto, tudo grupo voltando a um grupo maior. Então, esse sentimento de trocas também é um exemplo de vivendo união, harmonia, relacionamento e esse pensamento de completude. Então, é só isso eu quero compartilhar uma vivência recentemente que a É, gente experimentou. tá muito vivo, o Rebus está falando, tá muito vivo ainda dentro de nós a experiência que tivemos no Piauí, e nessa caça ao tesouro, que era encontrar elementos da natureza ao nosso redor, né, que ilustravam ideias que a Derlane selecionou. Você entra em contato com o espírito da natureza, não só com a forma. Você vê algo que transcende assim a aparência meramente física, por exemplo, o tronco de uma árvore. Deixava de ser meramente um tronco, mas parecia uma experiência de se conectar à alma ou ao espírito, né, daquele tronco, daquela a peça da E natureza. as pessoas, né? E as Tudo pessoas também, juntas. deixar de ver apenas os corpos das pessoas, mas entrar nesse momento santo em que você se conecta com
com a energia, com o espírito de cada um, Conteúdo, né? com o conteúdo. É isso aí. Gratidão, Luz. É isso. Vai lá, Virgínia. O que eu tenho para compartilhar com vocês é aproveitando o que o Rodrigo e a Budi falaram. O Rodrigo, na explicação dele sobre esse capítulo, eu adoro esse capítulo, que eu acho que tem tanta coisa que me chama a atenção, é que o coração não está no corpo. As emoções e os pensamentos, elas são ilusões e não faz parte do nosso centro. O coração, assim como o core, o centro do nosso ser, não está no corpo. E como o Rodrigo falou, ele não ia contar uma experiência, mas eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive que eu nunca soube explicar. E o curso de amor é que trouxe uma linguagem onde pode ser explicada, principalmente agora com o que o Rodrigo falou. Então, eu tive num exercício de respiração anos atrás. Eu fui para um outro lugar que eu sabia que era imerso em Deus, fundido em Deus, que eu era Deus e que todo mundo era Deus. Imerso e fundido num Deus maior, numa coisa maior. Era uma sabedoria e um conhecimento absoluto de poder e de amor. É uma coisa que eu nunca soube explicar. E não existia forma e não existia imagem. Era negritude absoluta e poderosa e maravilhosa. Então, aquilo já me deu a certeza de quem eu sou, de quem todo mundo é, e que não tem nada a ver com o nosso corpo, né? Então, mas de qualquer forma, o corpo está aí, né? Então, faz parte, é um sistema, mas o que eu sei é que o nosso ser real não tem nada a ver com o corpo. Mas a nossa experiência aqui na Terra, eu percebo assim também que tem muita coisa que é inconsciente e tem muita coisa que está no subconsciente. O que eu considero inconsciente, por exemplo, é tudo que funciona no nosso corpo. É o dormir, o acordar, o batimento do coração, é a digestão, é a respiração, as coisas que a gente faz quase que poderia dizer que o corpo faz automaticamente, né? Mas no nosso subconsciente tem todas as emoções que a gente já viveu e cada um tem essas emoções diferentes do outro, porque a gente começa a perceber provavelmente as emoções, porque a gente não, quando nasce um bebê não pensa, né? Então ele começa a perceber o que é agradável para ele e o que não é agradável. E, claro, aí a gente vai tentando se defender do que não é agradável e querendo mais do que é agradável, né? E aí a gente vai classificando dentro da gente, sem palavras, sem nada, essas emoções. E quando o curso fala que, principalmente esse capítulo fala que nós não somos nem nossos pensamentos e nem nossas emoções, mas elas estão aí. Eu acho que elas nos ajudam muito a ir pro nosso coração, para o nosso centro, né? Então, quando o Budi falou de a gente, da união, né, da união, de você abraçar todo mundo ali, eu coloco aqui para vocês a união e abraçar todas as suas emoções. Porque às vezes você está sentindo uma emoção e você julga, o problema é a gente julgar o que a gente está sentindo, né? A gente tem que abraçar, é gostoso, porque faz parte de nós, faz parte de nós. E aí eu gostaria de ler um parágrafo que está no 8.8 que fala assim: se essas ilusões, ele coloca, né, os pensamentos e emoções como ilusões. Se essas ilusões fossem reais, não haveria lugar algum para o amor. Mas o amor mora onde a ilusão não pode entrar.
Essas ilusões são como crostas sobre teu coração, aderidas à superfície. Então, é sobre isso que eu queria falar. Essas defesas que a gente tem, né, das nossas emoções, eu entendo assim, elas colocaram crostas mesmo em volta do nosso coração. Eu sou matemática, então eu gosto de simbolizar as coisas. Logicamente, assim, é só um símbolo, porque não é lógico, né? Mas eu imagino assim, uma luz grandiosa. E de repente essa luz está totalmente cercada por uma crosta e a gente não enxerga essa luz. E a crosta está dura ali, porque ao longo do tempo e dos anos a gente foi colocando mais defesas, mais defesas. E ainda por cima, depois dessas crostas, as máscaras, né? Então, quando a gente faz um julgamento ou não quer viver uma emoção, a crosta continua lá, tapando a nossa luz, o nosso ser. E quando a gente abraça essa emoção sem julgamento, colocando talvez para o nosso coração, se estou sentindo isso, não sei por quê, mas isso não tem muita importância, porque isso não é nós, é ilusão. Então você acaba, como diz o Rodrigo, acontece a alquimia dessa emoção. É como se aquela luz quebrasse um pedacinho da crosta. E quando quebra um pedacinho da costa, a luz começa a irradiar. E quando ela irradia, ela vai ficando mais forte, vai quebrando outro pedacinho, outro pedacinho, outro pedacinho, outro pedacinho, até que a luz fica grandiosa e a crosta vai se desfazendo. Então, eu penso assim que olhar para todas as nossas emoções, porque o que a gente julga, o que a gente pensa sobre a nossa emoção é que é ruim ou bom, né? Então, olhar com muita compaixão, abraçar, eu acho que é transformar, é justamente quando acontece essa alquimia pela luz de Deus, que é o nosso próprio ser. Eu gosto muito e queria ler para vocês uma poesia do Rumi que chama-se Quarto de Hóspedes. Eu não sei se todo mundo conhece, mas eu gostaria de ler para vocês, porque é justamente um caminho que eu acho que é maravilhoso honrar todas as nossas emoções, porque é só assim que essa luz vai se expandir totalmente e a gente vai deixar de ter raiva ou medo, ou, sabe, deixar no sentido de que se você às vezes pode ter uma raiva momentânea, mas é uma energia, ela passa e vai embora. Então vamos lá. A casa de hóspedes. O ser humano é como uma casa de hóspedes. Cada manhã há uma nova chegada, uma alegria, uma tristeza, uma decepção, uma felicidade momentânea vem como um visitante inesperado. Dá-lhes as boas-vindas e receba-os a todos, mesmo que seja uma multidão de tristezas que violentamente varrem sua casa e esvaziam seus móveis. Ainda assim, trata cada hóspede honradamente. Novo deleite, o pensamento obscuro, a vergonha, a malícia, recebe-os na porta, sorrindo, e convida-os para entrarem. Seja grato com quem quer que venha, porque cada um deles foi enviado como um guia do mais além. Então é isso, a minha participação para vocês de hoje, gente. Eu peço desculpas, eu preciso sair e um prazer enorme estar aqui com todo mundo. Um grande abraço para todos vocês e obrigada. Gratidão, Virgínia. Foi bom te ver aqui conosco hoje. E esse poema do Rumi é muito bonito mesmo, né? Do Hóspede, Casa dos Hóspedes. Então, agora vamos ouvir o Rossini. Boa noite a todos. Toda vez que eu estou aqui com vocês, a minha
eu não diria preocupação, porque preocupação é egótico, isso não tem nada a ver com a luz. O meu zelo, o meu cuidado é sempre passar para vocês aquilo que a vida me transmutou, aquilo que a vida provocou em mim, a partir do momento que eu aceitei que as coisas devam ser como são e não da maneira que eu desejo que elas sejam. Muito bem. Então, vocês imaginam uma experiência de um ortopedista que lidou com o corpo durante 40 anos. E quando eu li pela primeira vez que o corpo era uma ilusão, aquilo para mim, e é que assim como a doença é uma criação mental, isso para mim foi como se puxou o meu tapete. Falei, puxa vida, e daí, né? Como que um dogma, uma crença que eu aprendi há tanto tempo, como é que eu vou lidar com isso? Mas aí eu entrei em contato com uma tal de presença. Sem ainda ter lidado com o curso em milagres ainda, muito menos com o curso em amor, eu entrei em contato e fui apresentado à presença através de vivências. Então, esse método que eu pratico, que chama harmonização, e que às vezes quem não conhece acha que isso é uma coisa mecânica, que é mais um instrumento, e na realidade não é. A harmonização é uma maneira que você tem de acessar a presença e, através desse acesso, você receber os refluxos da vida. E com isso você compartilha o que chega com o outro. E nessa interação entre um e outro nasce a unidade. E aí ocorre o relacionamento, que na minha concepção é um relacionamento santo. O curso em milagres chama isso de instante santo. Qual foi meu susto quando eu li pela primeira vez o instante santo no curso em milagres? Na realidade, eu falei, isso aqui é o que eu estou praticando e é o que eu estou vivendo. E eu não sabia ainda que isso se tratava de um instante santo. A partir daí, eu fui sendo conquistado pela presença. Então, eu ainda não sabia muita coisa de que o curso veio me mostrar, mas eu já sentia aquilo ali. E o que eu quero passar para vocês, quando a gente ouve tudo isso, quando a gente vê um título desse, que é a separação do corpo, e soa para nós uma coisa assim meio enigmática, uma coisa meio fantasiosa, uma coisa que não está dentro daquilo que a gente sempre imaginou de que a gente é. Mas isso é muito real. E, na realidade, se você quiser ampliar isso, esse título mostra para nós que a materialidade em si é uma ilusão. E que a realidade, a verdade, ela não está na matéria. Ela está além da matéria, não é? E se você quiser colocar esse nível de consciência, você pode colocar que nós não somos a matéria, mas nós somos consciência. E essa consciência é que nos une a Deus e que nos torna únicos. Eu considero esse capítulo como um prelúdio do próximo. O prelúdio do próximo capítulo chama-se O Filho Pródigo. É de uma maravilha esse capítulo. Esse capítulo é uma pérola que o Cristo está dando para nós. E ele precisava de colocar primeiro a separação do corpo para entrar nesse contexto do filho pródigo. E o filho pródigo somos todos nós. Então, o que eu quero passar para vocês é que vocês, para acessar a presença, não precisam fazer curso de harmonização como eu fiz, mas vocês são convidados a acessar o coração que está em vocês. O coração que está aí é aonde o Cristo, é a morada do Cristo dentro de nós. E o Cristo está ávido para se revelar a nós. Tá? Então, essa revelação do Cristo ela só pode ser feita mediante a nossa entrega. E a partir do momento que nós familiarizemos com esse Cristo que está em nós, nós progressivamente vamos desconstruindo a nossa materialidade, nós vamos desconstruindo a nossa fé na matéria, e nós vamos criando essa fé no divino que está no nosso coração e está também na fonte que nos sustenta.
Então, a separação do corpo não é algo extraordinário, é uma decisão que eu tomo para que eu me entregue à luz, à fonte, ao amor. Quando isso acontece, o amor começa a me guiar. E se ele me guia, ele me informa. E o conhecimento vem nada mais do que isso. Não é a questão de intelectualizar e aprender. É uma questão de rememorar, de voltar à memória daquilo que eu sempre fui e daquilo que eu sou. E eu sou amor. E eu, sendo amor, compartilhando esse amor, eu estou vivendo numa coisa que se chama o reino de Deus, que está aqui, agora, neste momento, e que não tem nada a ver com materialidade. Tem a ver com o que nós somos. Nós somos amor. É reconhecer isso. Então, é lembrar sempre que nós temos um guia dentro de nós, que é o nosso coração. Valorize esse coração. Ele vai revelar a você essa presença que está em tudo, está em todos os lugares. Está na árvore, está no animal, está no seu irmão, está em você e está em todo lugar. Por isso que Deus é tudo, porque Deus é presença. E nós também somos. Ok? Então é isso. Fiquem em paz. Muito bonito, Rocine. Gratidão pela sua partilha. Vamos ouvir a Ana Maria? Boa noite. Mas eu quero falar para vocês de que esse título, A Separação do Corpo, foi um tema que me inquietou muito no Curso em Milagres. Eu sentia uma perturbação mental quando eu ouvia falar da separação do corpo. E eu não tinha ainda noção de como essas sensações, essas emoções faziam uma turbulência na minha vida. E eu lembro que Juliana passava filmes e comentava os filmes. E era muito interessante que ela escolhia filmes com algum suspense, e aí, quando aparecia aquele suspense, vinha aquele medão. E aí ela desligava, fazia uma pausa no filme e pedia a gente para a gente respirar. E eu ficava completamente ofegante, respirando, dizendo assim, que maldade que ela está fazendo. Quando justamente era o contrário. Era para me tirar daquela cena, daquela hipnose, daquele vício do campo de batalha. Então, a gente não imagina que, eu diria assim, até essas substâncias químicas, o quanto elas nos viciam para que a gente possa viver esses dramas. Meu Deus, eu não quero entrar nessas ondas de emoções, eu não quero essa montanha russa de entrar nessas séries. Tinham séries difíceis de assistir. Eu me lembro de Outlander, que eu mesma eu tinha que pausar, que eu dizia assim, eu não aguento mais, porque eu estava sentindo tudo. Então, essa superfície da pele que eu não conseguia compreender, até que na pandemia, Marcos Vinduzek me fez um convite e disse assim, Ana, eu estou aplicando um curso que eu fiz que se chama o Código das Emoções. Aí eu disse, você quer fazer, já que estamos na pandemia? Aí eu disse, tá, eu quero. E aí ele me disse assim, olha, eu vou fazer uma medida para saber qual é o tamanho do muro de proteção do seu coração. E aí eu disse, tá bom. Como é essa medida? Ele disse assim, não se preocupe, é para acessar um lugar que a gente não compreende racionalmente, mas eu posso lhe dizer. Eu digo assim, então, me diga. O seu muro de proteção tem 80 quilômetros. Eu fiquei em pânico. Eu disse, 80 quilômetros na frente do meu coração. E quando você remover esses 80 quilômetros, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar tão desprotegida que eu não sei nem como que eu vou viver.
Então, essa questão da gente guardar para si, hoje eu posso rir bastante disso. Mas enquanto ele fazia o trabalho do Código das Emoções, que é um trabalho sério, existem livros fundamentados, eu fiz até um encontro com ele para ele falar sobre isso. Ele mostrava que essas emoções, ela vem de toda a linhagem dos nossos antepassados. E que por um caminho que eu não sei explicar como, ele dizia se vinha da família do pai, se vinha da família da mãe, se era originado do pai ou mãe, para saber a linhagem, se era masculina, se era feminina. E ele sentia que quando eu estava respirando nesse lugar, que ele identificava as emoções, que são 60 e poucas emoções, liberava toda essa consciência que estava conectada com essas emoções que participavam dos meus antepassados. E eu falava isso para minha irmã e ela achava graça. Ela dizia assim, mas Ana, você acredita em tudo isso? Eu disse assim, mas eu sinto um alívio extraordinário que tudo isso realmente fique para trás, que eu possa soltar, me liberar disso. Mas eu tenho realmente um testemunho muito verdadeiro de que ele retirou um muro de proteção do meu coração e que eu não imaginava quantas emoções negativas ele encontrava ao longo dos testes que ele fazia. E quando ele me falava o nome da emoção, eu ficava tomada de espanto. Eu dizia assim, não é possível essa emoção. E ele dizia, veio da avó, da mãe, ou do bisavô, do pai. E eu aí dizia assim, e aí ele dizia, você quer liberar isso agora? Eu dizia assim, eu quero liberar isso agora. E ele perguntava se podia liberar verticalmente ou horizontalmente. Então, tudo isso são como é que eu vou dizer, um sistema de pensamento que eu quero até trazer um parágrafo para a gente centrar mais no assunto que estamos vendo hoje, mas passando para vocês a profundidade disso e passando para vocês que existia uma amargura no meu coração e que eu não tinha a menor coragem de olhar para isso. E que eu ainda posso estar perdoando todas essas emoções e abraçando o meu ser, que é único com todos, e vivendo esse novo jeito de caminhar, sem amargura, sem tantas emoções. E aí eu quero ler isso aqui para vocês. No parágrafo 8:23. O que é que estás observando na verdade? Essa já é o 24. É a tua representação da criação, que começa a cada manhã e termina a cada noite. Cada dia é a criação, mantida pelo sistema de pensamento que a originou. Observar isso é ver sua realidade. Ver essa realidade é ver a imagem de Deus que tu criaste, à semelhança de Deus. Essa imagem se baseia em tua memória da verdade da criação de Deus e em teu desejo de criar como teu Pai. Então, logo no início, nos primeiros parágrafos, se fala que a linguagem do coração é recordar. E recordar do quê? Que nós podemos viver esse desejo de criar como teu Pai, como nosso Pai, como o amor que nos criou, que somos a imagem e semelhança dele. E aí eu vou continuar com o 8:28. Como é possível que te movas no mesmo mundo, dia após dia, no mesmo corpo, observando muitas situações semelhantes, despertando para o mesmo sol
que nasce e se põe, e contudo possas experimentar cada dia de maneira tão diferente, que um dia te sentes feliz, no outro triste, em um dia sentes esperança ou no outro desespero. Como é possível que o que foi criado em tamanha semelhança à criação de Deus possa ser tão oposta a ela? Como pode a memória enganar os olhos dessa maneira e, contudo, não conseguir enganar o coração? Então, essa é a melhor coisa que eu já encontrei na minha vida, é que o coração não se engana, ele sente de verdade. E aí o 8:29, essa é a verdade de tua existência, uma existência em que teus olhos te enganam, mas teu coração não acredita no engano. Teus dias são apenas a prova dessa verdade. Aquilo que teus olhos contemplam te enganará um dia, enquanto aquilo que teu coração contempla verá além do engano no dia seguinte. E, assim, um dia vivido em teu mundo é o sofrimento encarnado e o seguinte é pura alegria. Regozija-te, porque teu coração não pode ser enganado, pois aí está teu caminho para a recordação verdadeira. Então fica essa palavra que eu quero deixar para que todos vocês recebam, que é recordar o nosso coração, o coração único, não engana. Obrigada. Maravilha, Ana. Gratidão pela sua partilha. Ok, vamos ouvir o Júlio. A princípio, o título do livro, desse capítulo, Separação do Corpo, ele pode nos soar um pouco contraditório, né? Com um livro que fala o tempo todo de união, e de repente ele apresenta aqui uma separação. Talvez o melhor, uma palavra, não para substituir, mas para poder dar um significado melhor a esse tema, essa palavra separação, que é adequada, mas para poder contextualizá-la, seria a desidentificação do corpo, né? No sentido de que você não é o seu corpo. E por que eu digo isso? Porque ele numa primeira parte do livro, que é o que estamos vendo aqui, né? Nós estamos nos primeiros 32 capítulos, ele vai meio que desconstruir um monte de impressões, de crenças, de conceitos, ideias que nós temos. E uma delas é essa de que nós somos o corpo, somos os nossos pensamentos, emoções, somos a nossa história. Então ele vai desconstruir isso tudo, meio que para nos separar disso, né? Nos desidentificar disso. Mas algumas pessoas podem dizer assim também, mas espera aí, estamos voltando no velho dualismo, o corpo é algo menos expressivo e a alma que é mais expressiva, enfim, aquela coisa meio que dualista, né? Não, o livro não caminha por aí. Ele faz essa primeira abordagem da separação para que a gente possa criar essa desidentificação e ir mais assertivamente no alvo, né? Nesse centro que ele está chamando de coração. Porque mais para frente no livro, ele vai falar de uma outra coisa, quer dizer, ele vai dar uma reutilização do corpo. Não é para a gente ficar o tempo todo com esse conceito do corpo enquanto assim algo superficial, algo assim como se fosse apenas um vernizinho. Não. Ele vai nos convidar depois a ter no corpo um ser elevado da forma. Ou seja, ele vai dar um outro tratamento para o corpo agora em outro contexto, agora vinculado ao ser que somos. Porque enquanto o corpo representa um ser egóico, um ser ilusório, que é esse ser que até se identifica com o corpo, como é que um corpo pode representar alguém que se identifica com ele? Está embolado, né? Então a gente tem que desembolar para que agora ele seja uma representação do ser. E esse ser, como já foi falado aqui, é imutável, é um ser que não muda, né? É um ser que é eterno, é um ser que nem nasceu, na verdade. O corpo nasceu, mas o ser, ele é com Deus desde sempre. Jesus falava isso, eu sou desde Abraão.
eu sou desde, né? Quer dizer, desde sempre. Uma outra questão interessante que eu acho que esse capítulo introduz para nós é a diferença entre emoções e sentimentos, né? E que até a nível da psicologia, às vezes são tratados como palavras sinônimas. A emoção, sinta suas emoções, os seus sentimentos, e papapá. E eu me lembro de uma vez uma amiga minha muito envolvida com um tipo de terapia que trabalhava muitas emoções e tal. E quando a gente estava conversando sobre isso, e eu entrando já numa linha assim, um pouco mais de meditação e tudo, e ela fala assim, eu se tiver que escolher, porque aí tinha um conceito muito interessante, ele falava que assim, e esse conceito diria que a paz é a ausência de emoções. A paz é quando as emoções estão calmas, está como se fosse um lago, e as marés e tudo mais seria quando as emoções estão mais ativadas, né? Então ela fala, então dentro desse conceito de a paz é a ausência de emoções, ela dizia assim, cruz credo, então eu não quero a paz não, porque eu quero as emoções. Bem dentro daquilo que Roberto Carlos falava, o que é importante é que emoções eu vivi, né? Quer dizer, eu quero é me emocionar, porque muitas pessoas elas conseguem apenas perceber o sentimento de estar vivo pelas emoções. Quer dizer, que é ainda um sentimento de estar vivo muito circunstancial. É como se fosse assim uma montanha-russa, né? É como se a vida, para poder ser sentida, ela precisasse desses contrastes, desses choques, etc. No entanto, Jesus está nos convidando para uma outra experiência com a vida, né? Com o real da vida, que não está nessa superfície, está mais na profundidade, que aí é um deleite, é algo que, se alguém estava apenas acostumado com o prazer de estar ali na arrebentação do mar e sujeito às ondas que vêm, que vão e tudo mais, mal ele sabe do grande prazer que é mergulhar, que é ficar ali explorando e ter aquela quase que um estado alterado de consciência nesse mergulho. A minha experiência com as sensações corporais, ela requer um pouco essa separação. A Ana até usou uma expressão, a gente sair um pouco do campo de batalha, né? Se elevar acima do campo de batalha. Eu acho que é como um hábito, o Rodrigo bem disse isso, não é algo que você faz de vez em quando, é algo que você instala em você. E todas as vezes que eu gosto de usar muito essa expressão, o corpo, nossa, é como se fosse um equipamento que sente, que pensa, que tem todos esses elementos e que é fantástico. E ele vai estar a serviço de expressar quem somos. Numa conclusão que mais adiante o livro vai nos apresentar, ele diz que o grande propósito da experiência humana é expressar o amor na fisicalidade. Então, se nós temos que expressar o amor na fisicalidade, nós precisamos do corpo. Como é que a gente vai expressar o amor na fisicalidade sem o corpo? Não é de forma alguma um desprezo do corpo. É só um primeiro momento. Desidentifique do corpo, que você não é. Ele vai ser uma representação de quem você é. Aí agora, desidentificado, agora vamos trazê-lo de novo, para poder agora dar o verdadeiro sentido para ele, que é um propósito fantástico. Senão não haveria o propósito da encarnação. A encarnação significa corporificação. Inclusive, o Cristo é o ser encarnado, né? Essa palavra encarnação e o Cristo estão intimamente ligados. Então, o que eu faço? Quando eu tenho ali algumas emoções, a gente sente as emoções chegando, né? Agora tem até um segundo filme agora do Divertidamente, né, que fala das emoções, está agora aí nos cinemas e tudo mais, onde mostra como que a pessoa vai lidando com as emoções. É legal que nesse filme mostra que a pessoa fica numa ilha de edição, que, opa, a alegria está chegando, opa, lá, a tristeza, o ciúme agora está se apresentando. E é legal quando a gente consegue, nesse equipamento nosso que é o corpo, a gente meio que trabalhar numa espécie de ilha de edição, não para deletar as emoções, mas para poder focalizar. Olha que isso é isso não sou eu. Então, quando a gente se separa, dá esse passo atrás, que já foi falado aqui, a gente pode
senti-las de uma maneira assim mais isenta de julgamento, porque não julgar é fundamental. Não existe alquimia dos sentimentos, das emoções na presença do julgamento. Você julgou, a alquimia dançou, né? Mas quando você serena um pouco, respira e percebe como você está e aceita como você está emocionalmente, e isso vale também para até uma dor de cabeça, vale até para um mal-estar, uma coisa assim, ao invés de querer se livrar daquilo logo, né? Não quer dizer que você tem que ficar sentindo aquilo, não vai nem tomar um remédio que possa aliviar um pouco. Eu tranquilamente tomo esse remédio, mas eu quero sentir aquilo antes. Eu quero ver como é que é essa dor de cabeça, onde é que ela está se apresentando, como que ela é. Observar aquilo que se apresenta para mim, nesse equipamento que é. E com isso, abraçar, com isso, aceitar, com isso, não negar que ela esteja ali. Porque o contrário da aceitação é a negação. Negar é querer que aquilo não esteja ali. Ó, como assim? Está. Está, então, aceite, abrace e leve isso para o coração. Entregue isso nesse altar do seu coração. E foi muito bem já dito aqui que as emoções não são o seu sentimento, elas não habitam o coração. A Virgínia trouxe uma parte do capítulo que diz que as emoções são como crostas, capas ao redor do coração, e que às vezes bloqueiam, como nuvens, essa luz. O amor, né? Porque o amor não pode habitar junto com essas emoções. O livro, aliás, ele fala apenas de um sentimento que pode estar no coração além do amor. Ele diz que é a amargura, né? Uma amargura que cada um de nós vai ter que um dia entrar em contato com ela também, tá? Bom, a minha contribuição é essa aqui. Gratidão, Júlio. E eu achei genial essa sua sugestão. Eu sinto o mesmo que você. Um título mais apropriado, digamos assim, para esse capítulo seria a desidentificação do corpo, né? E esse não é problema de inglês, né? Não é problema de palavra em Isso. inglês que foi traduzido meio diferente em português, não é. No inglês está escrito exatamente assim, the separation of the body, né? É a mesma coisa, tá? Separation, né? Separação. E também conexão com ser elevado de É, forma. excelente, Júlia. Você já adiantou aí o gostinho aí que tá para vir. É bom fazer essas ligações, né? Porque eu acho que essa é a experiência que nós podemos trazer aqui para essas reuniões. É a experiência de quem já se adiantou um pouquinho no livro, né? Que já tem elementos para poder trazer e fazer essas ligações, né? Isso. Mas um aspecto que, além do corpo que você colocou, Júlio, o curso também ele fala no corpo de Cristo. E na minha visão, o corpo de Cristo, na realidade, é o ser elevado da forma. Tá? Então, só para fazer uma colocação nessas linguagens, né? Na realidade, as linguagens só servem para nos fudir, nos tirar do centro, né? Mas só uma colocação disso aí, falou? Boa. Legal, mas tá, gratidão, Júlio. Vamos ouvir o Gustavo. Boa noite a todos. Tantas contribuições fantásticas aqui, né? Tantos compartilhares fantásticos sobre esse capítulo. Não sei se tem muita coisa mais o que falar, não, gente. Eu então gostaria de fazer assim de puxar a linha que o curso de amor vem falando lá desde o primeiro capítulo até esse capítulo 8 para dar uma concisão para isso que nós estamos conversando aqui hoje, né? Basicamente, o que o curso de amor ele vem fazer conosco, né? Através das palavras. Ele vem nos ensinar o que é o amor. Por quê? Nós podemos estar com uma concepção equivocada do que nós compreendemos como sendo o amor, né? Então, ele começa lá nos primeiros capítulos 1 e 2 falando sobre a natureza do amor. E ele fala que o amor é uma existência sem forma, né? Primeiro, ele diz que o amor é o ser que somos. Nós somos amor e Deus é amor, né? E Deus é união e Deus é relacionamento. E é o ser que somos. Então, quando nós estamos
aprendendo o que é o amor, na verdade, nós estamos aprendendo o que é o nosso ser. Ele começa dizendo, nas primeiras lições, que a realidade do amor é uma realidade que é destituída de forma, justamente para que a gente pare de olhar e acreditar naquilo que os olhos enxergam, porque quando nós acreditamos no que os olhos enxergam, a gente acredita na dualidade, né? No positivo, o negativo, o bem e o mal. E às vezes a gente forma as nossas concepções sobre o amor com base naquilo que a gente vivencia, naquilo que a gente enxerga externamente e vivencia. Então ele vem propondo isso, né? Ele diz: o amor ele é sem forma, né? É uma realidade sem forma e é uma realidade atemporal. Significa que o nosso ser também é isso. E que para que nós possamos aprender a ver o que é o amor, a gente precisa aprender a deixar de ver com esses olhos que estão conectados à fisicalidade, né? Os olhos da mente, e a gente aprender a ver com o coração, porque o coração ele consegue ver aquilo que os olhos não conseguem ver. Então, o coração está conectado com essa realidade sem forma, com essa realidade atemporal que o curso diz que é o amor e que é aquilo que somos. E no capítulo 5 o curso diz que a realidade do amor é existir em relacionamento. Significa que nessa realidade sem forma e atemporal, tudo o que existe nela, ali, existe em relacionamento e em unidade. Agora, isso, quando o curso diz que a realidade do amor ela é sem forma, não quer dizer que não tenha nada lá, né? Na verdade, todas as formas possíveis e imagináveis estão ali de uma maneira que a mente não compreende, né? É uma realidade viva, é uma realidade onde nós estamos, é a natureza do nosso ser, tal como Deus criou e nos colocou para existir dessa maneira. Então, o ser que somos é isso. E aí, então, no capítulo 7 ele vem falando assim, sobre a importância de nós fazermos uma reversão do pensamento, no sentido de que ele apresenta que a sabedoria do coração ela vê diferente da maneira como os olhos da mente veem. Então, quando nós formos aprender a ver da maneira como o coração vê, a gente vai passar por essa reversão do pensamento que vai fazer com que aquilo que parecia ser real para nós, nós vamos aprender que não é real, que é algo ilusório. Aquilo que os olhos veem, o mundo da fisicalidade, que parece ser real, que é onde a dualidade formada pelo ego está ali, acontecendo e puxando a nossa atenção e nos induzindo a acreditar na sua realidade, né? Isso que parece ser real, o curso diz que, na verdade, nós devemos aprender a ver e a perceber internamente, claro, é uma compreensão que vem, que é irreal, é ilusória. E aquilo que parece ser irreal ou inexistente, que é essa realidade sem forma e atemporal, é que, na verdade, é o real, né? Então, passar pelo processo de reversão do pensamento, conforme o curso nos orienta, para entendermos o que é o amor e aprendermos o que é o amor, essa reversão ela é importante, né? E aqui, no capítulo 8 o curso ele fala sobre a separação do corpo, né? No sentido de que, mais uma vez, a gente aprenda a ver que o nosso ser, que a gente compreenda que nós não somos o corpo. O nosso ser é esse amor que ele vem falando lá desde o capítulo 1 e que ele vem dando continuidade ao longo dos capítulos para poder culminar, né? Chegar nessa orientação e nessa instrução e nesse exercício que ele apresenta para nós aqui no capítulo 8, que é quando ele diz: fecha seus olhos, imagina que o corpo é a superfície do seu ser, é a camada mais superficial e que por debaixo, lá na profundidade, tem algo que não é o que está na superfície, mas é o que é verdadeiramente real. Feito esses links entre todos esses capítulos, eu então gostaria de assim, poder sugerir para todos nós aqui fazermos esse pequeno exercício que um curso de amor ele traz nesse capítulo. É um exercício rápido, de apenas uns 2 ou 3 minutos, para a gente poder, então,
vamos dizer assim, fechar os olhos e entrar, né, nesse ambiente, se voltar para essa realidade interna e a gente praticar essas ideias. Por quê? Existem certas ideias no curso que não podem ser praticadas no mundo lá fora, fazendo coisas dentro de algum relacionamento com alguma pessoa, fazendo um ato, uma caridade, uma obra, alguma coisa assim, né? Existem certas coisas no curso que a prática requer nós olharmos para dentro e a gente fazer uma espécie de se abrir internamente, como se fosse uma prece, um pedido para ser atendido, para que possamos receber essa visão que o coração, que só o coração é capaz de ver. Então é uma espécie de prece, meditação, né? E esse exercício, o curso, ele faz aqui com a gente. Então, brevemente, eu convido todos a fecharem os olhos e ouvirem, seguirem as minhas palavras que são retiradas do próprio texto do curso, né? Ele diz assim: pensa agora no teu corpo como a superfície de tua existência e contempla-o. O coração de que falamos não habita nele, assim como tu também não. Visualiza o teu corpo meramente como a camada superficial de tua existência. O teu corpo não é a verdade de quem tu és, não importando o quanto pareça ser. Por ora, vamos considerá-lo apenas como o aspecto superficial de tua existência. E daremos mais um passo, pois muitos de vós ainda pensais que é o que está dentro do corpo que é real. O teu cérebro, o teu coração, os teus pensamentos e as tuas emoções. Se esses conteúdos de teu corpo fossem reais, o teu corpo também seria real. Se teu corpo e aquilo que está dentro dele não são quem tu és, te sentes como se tivesses sido deixado sem lar. Mas é necessário que te sintas assim para que retornes ao teu verdadeiro lar. O teu outro lar é o lar que sentes haver abandonado e o lar para o qual o teu coração deseja voltar. Entretanto, é onde tu estás, e não poderias estar em nenhum outro lugar. O teu lar está aqui. Pensas que isso seja incompatível com a verdade, conforme a estou revelando, a verdade de que o céu é o teu lar. Mas isso não é assim. Não existe um aqui da maneira como conceberias nos termos que estabelecem a tua realidade em um local, em um planeta, em um corpo. Deus está aqui e tu pertences a Deus. É apenas nesse sentido que podes ou deverias aceitar a noção de que aqui é onde tu pertences. Quando reconheceres que Deus está aqui, então, e só então, é que poderás verdadeiramente afirmar que aqui é onde eu pertenço. Aqui é onde eu estou. E esse momento de separação do corpo, esse momento de consciência do corpo, ele foi belamente descrito em Um Curso em Milagres como sendo um instante santo. Entretanto, um lembrete é necessário aqui. Um lembrete para que não observes este lugar aonde você está se vendo agora com a tua mente, mas com o teu coração. Essa observação conterá uma santidade, uma dádiva de visão que transcende a tua visão normal. E assim a gente se conecta com o nosso coração, que é a essência espiritual e divina do nosso ser. O nosso coração, como foi dito, ele não tem emoções no sentido como nós aprendemos, né, de acordo com o senso comum e que o mundo da fisicalidade nos proporciona sentir, né? Emoções negativas, emoções positivas. Então, todas essas emoções, elas pertencem ao reino da mente, ao reino da dualidade. Aquilo que o coração consegue sentir
é tudo aquilo que existe nessa realidade do amor, nessa realidade atemporal. E o curso de amor diz que o coração ele está completamente conectado com o amor e com todas as ideias que vêm do amor, que são ideias perfeitas, são ideias espirituais, perfeitas, né? E amorosas. E tudo isso é o que existe em nós. E quando nós aprendemos a entrar em contato interno com essa realidade e a perceber essa realidade em nós, em um dado momento acontece aquilo que o curso diz que é a interseção, né? Aquilo que está dentro pode atravessar para fora e a nossa vida na forma, ela é elevada. Quando a gente reconhece essa realidade interna dentro, a gente aprende essa interseção que vai ser dita mais adiante e a gente compreende que aquilo que existe dentro também está em unidade com o que está fora e pode atravessar. Quando acontece essa travessia da natureza, da realidade interna, da realidade absoluta que Deus criou, para aquilo que os sentidos percebem como existindo fora, aí o fora se une ao dentro e a forma se eleva e a forma se torna uma expressão do amor. Agradeço e finalizo. Isso aí. Gratidão, Gustavo. Muito bom. Foi legal que você teceu esse fio, né? Desde o comecinho do livro até esse capítulo 8, né? Bom, a gente ainda tem alguns minutinhos. Alguém gostaria de compartilhar? A Derlane? Vamos lá. Bem profundo, né? Fazer a conexão com a fala de todos vocês. E eu fiquei lembrando aqui das minhas vivências. Eu tento, muitas vezes, simplificar nessa observância o que eu estou sentindo, né? O processo de identificação. E aí me vem sempre aquela frase do Exupéry, né? O essencial é invisível aos olhos. Esse contexto, né, de que só se vê bem com o coração. Então, quando as emoções vão tendo um crescente, vão tendo uma exuberância para um lado ou para o outro, no meu processo de acalmar essa mente ruidosa, tento voltar a esse estado de observância, né? E aí me conecto na sequência disso com o conhece a ti mesmo, que é um apelo que o Cristo nos traz, que muitas vezes nós, ao reagir aqui com todos esses conteúdos internos, nós nos perdemos desse autoconhecimento, né? E reagimos pelo ego a esse medo, trauma, ansiedade. Fiquei muito curiosa com a técnica que a Ana comentou e realmente várias experiências têm trazido esse conhecimento das camadas emocionais dos nossos ancestrais em nossas vidas, né? Então, o tanto que isso é valoroso e que realmente os processos de acalmar a mente e de observar precisam ser considerados como algo, como um caminho mesmo, né? Um caminho de limpeza até dessas emoções. E aí me lembro do Ho'oponopono, que fala do perdão, do auto-perdão, né? Até da gratidão daquilo que vem como experiência. E hoje, no meu caminhar, até compartilhei aqui em Teresina, né, a minha condição do ciclo familiar, que é a mais nova, o lugar que ocupo, a vivência. Meu pai é militar, né? Então, assim, muitas vezes meu movimento é do fazer, né? E eu, como a filhinha mais novinha, eu achava que eu tinha que fazer sempre, né, para mostrar que eu podia, que eu conseguia. Aí vem uma palavra que eu busco trabalhar com ela. Não é simples, mas eu aprendi um formato de lidar, que é o controle, né?
O tanto que nós, muitas vezes, queremos controlar tudo, e eu tenho aprendido muito com a Ana Maria, porque ela nem sabe o tanto que eu fico antenada e ela solta assim umas pérolas, e aí o inusitado, né? Vamos lidar com o inusitado, vamos lidar. E aí, quando a gente abre esse processo, realmente tudo acontece. Na nossa Semana do Coração aqui, né, da sabedoria, nós tínhamos propostas que não tinham esse controle, elas eram abertas e para nós uma surpresa, o envolvimento das pessoas e a oportunidade de todos falarem individualmente, em pequeno grupo, no grande grupo, e como a emoção circulou e todos se permitiram. Então, ali não tinha controle nenhum, né? Então, era isso. Eu lembrando dessas situações, é assim que eu tenho buscado esse aprendizado do coração, que é me permitir sair do controle, perceber que meus olhos não contemplam esse todo e que o conhece a ti mesmo é maravilhoso, né? Então, gratidão por compartilhar isso com vocês. Gratidão, Adelane. É interessante isso que a Adelane está falando. A gente não tem controle sobre tudo. E a gente passou por um momento bem interessante, né? Num sábado à noite, a Adelane nos propôs aí a uma festa julina, né? Que já está em julho, né? Já nem mais julina, é julina. E parece que tem um negócio bacana lá para assistir. A gente ficou todo empolgado. E aí nós fomos até o local, né? Mas estava tão cheio, mas tão cheio que não dava nem para entrar, né? Então você ficou ali do lado de fora, perdeu a graça, começou a chover ainda por cima. Não era nem para ter chovido, Abençoada choveu. chuva, É abençoada chuva. abençoada a chuva. Era um Eu- show bem alto, né? O Júlio já começou a ouvir, nossa, além da festa julina, em paralelo estava tendo um show lá de cantor, de não sei o quê. Bom, é aquela coisa, não foi o que a gente esperava, né? E aí você tem aquela questão da presença. Você pode ir achar ruim, você pode ficar chateado, decepcionado, falar, nossa, ou você pode relaxar e curtir o que foi, né? O que foi. Não foi o que a gente planejou, não foi o que a gente esperou ir lá assistir, mas mesmo assim, eu me diverti muito com essa história, eu ri, até hoje eu lembro assim com gosto, foi legal. Não pela festa, Você porque é eu um nem vi anjo, festa Zico. nenhuma, mas foi legal. A Então, ideia era ver uma quadrilha do Ariano Suassuna, foi isso que me venderam, né? Uma coisa belíssima, teatral, e que todo mundo estava amando, e aí nós chegamos da paz do dia que tivemos para o caos, né? é, Uma superlotação e muito barulho. Então, não controlamos. Então, a gente tem que respirar, deixar seguir, observar, e o essencial não era o que estávamos vendo, é além. então tá bom. A menos que alguém tenha algo importante aí que queira compartilhar, nós vamos encerrar agora, porque já está começando a passar do horário. Bom, então é isso. Vamos concluir esse 15º encontro, agradecendo a cada um de vocês. Se puderem abrir o microfone, né, boa noite. A gente Boa noite. Boa abrir o noite. microfone, Boa 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 noite. noite. noite a todos. Gratidão por Obrigada, boa estarem aqui. noite. Boa noite a todos. Obrigada.